Nesse vídeo eu vou comentar sobre a nova apresentação da Caixa Seguridade. Vou falar sobre algumas perspectivas da Caixa Seguridade, alguns pontos de vista em que eu tenho sobre a empresa e também uma breve comparação entre um ativo de renda variável com um ativo de renda fixa. Então, bora para o vídeo. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico, então bora para o vídeo. Nessa apresentação, a Caixa Seguridade destacou o forte papel que o Banco Caixa tem sobre a seguradora, onde a Caixa Econômica Federal tem 1,3 trilhões de carteira de crédito, uma carteira de crédito bem robusta, e ela possui 66,8% do mercado de financiamento imobiliário. Nesse slide, a Caixa Seguridade destaca o longo contrato que tem com a Caixa, que vai até 2050, e eles destacam que é renovável e provavelmente vai renovar, assim como tem as dúvidas na BB Seguridade, existem grandes chances de ser renovado aquele contrato. A Caixa Seguridade usa a marca Caixa, a central de distribuição da Caixa e os clientes Caixa, por isso que ela precisa de poucos investimentos e conseguem pagar um payout bem elevado. A Caixa Econômica Federal possui 80% das ações da Caixa Seguridade. Vocês podem ver as grandes parcerias com parceiros privados, como BTG, CNP, Tempo, Icatu e Tóquio Marine. Tem uma parceria com prazo até 2040, então é um prazo bem elevado. A Caixa, mesmo sendo uma estatal com controle da Caixa Econômica Federal, possui vários parceiros privados, o que faz com que todos os negócios também estejam em linha com o pensamento dos parceiros privados. A Caixa possui 3 ramos de atuação, que é o ramo de seguros, acumulação e distribuição. De seguros, a parte habitacional, a Caixa Seguridade é o líder de mercado em relação a essa parte de seguros, e o residencial ela é o segundo colocado. A parte de seguros representa 46% do resultado. A parte de acumulação, a Caixa é o terceiro maior player do mercado na parte de previdência e também atuam em consórcio e capitalização. A parte de acumulação representa 28% do resultado da Caixa Seguridade. E a parte de distribuição, que seria a corretagem de todos esses tipos de produtos, representam 26% do resultado da Caixa Seguridade. Nesse slide, vocês podem ver que a Caixa destaca como líder no seguro habitacional, e o seguro habitacional é obrigatório por lei. Os contratos são de longo prazo por conta dos financiamentos imobiliários, que também são de longo prazo. As emissões são mensais, porque esses financiamentos são pagos mensalmente, então a parte do seguro é paga também mensalmente. Efeito de empilhamento, onde os contratos antigos são pagos ainda no dia de hoje. Vamos supor que uma pessoa financiou um imóvel para 30 anos lá em 2015, então ela vai ficar pagando mensalmente durante todo esse período. Então a pessoa que financiou há 10 anos atrás continua pagando no dia de hoje, e a Caixa de Seguridade recebe um pedacinho dessa parte do seguro dela. E como destacado anteriormente, 66,8% do mercado em relação ao crédito habitacional vem da Caixa Econômica Federal. E na parte de previdência, vocês podem ver o crescimento da parte de previdências de ano a ano. Nesses últimos 3 anos, o crescimento médio foi de 25,4% ao ano. O poder da Caixa Econômica Federal como player relevante no mercado faz com que essa base de clientes cresça e também a parte dos negócios-chave com sólido potencial de expansão, que são a parte de negócio de acumulação, cresça ao longo do tempo. A parte de corretagem, nos últimos 3 anos, cresceu em 17,5% de ano a ano. E ela destaca que 43% das receitas da Caixa de Seguridade vem da parte da Caixa Corretora. Corretagem de todos os tipos de serviços, como vocês podem ver aqui. Aí eles destacam a parte interessante da parte de corretagem desses serviços, que é sem necessidade de capital, receitas recorrentes, sem risco de subscrição, baixos custos devido à estratégia de bancossuras e receitas de corretagem com venda de todos os seguros e acumulação. Vocês podem ver que com todos os seguros vendidos, a Caixa de Seguridade ganha um pedacinho em relação à parte de distribuição desses seguros e também de negócios de acumulação. Vocês podem ver o forte resultado da Caixa de Seguridade nos últimos 6 meses, onde ela lucrou mais de 2 bilhões de reais nos últimos 6 meses de 2025, um crescimento de 21% em relação aos 6 meses de 2024. O ROI ajustado da Caixa de Seguridade, o ROI ajustado dela fica na casa dos 69,6%, também bem em linha com o ROI ajustado da BB Seguridade, que é nessa faixa de 70% a 80% de ROI.
Aqui vocês podem ver todas as receitas operacionais da Caixa de Seguridade. Observe que o ramo habitacional, que é o seu maior ramo, representa 25,9% do resultado, contando também com a parte de corretagem. Observe esse gráfico mostrando a quantidade de financiamentos imobiliários com recursos da poupança, onde eles tiveram forte aceleração de 2002 até 2013 e depois uma forte queda de 2015 até 2019, por conta do aumento da taxa de juros nesse período. Observem que nesse período ocorreu um forte aumento de taxa de juros, e nesse outro período, onde teve o forte crescimento dos financiamentos imobiliários, a taxa de juros caiu e ficou um pouco mais estável em relação a períodos passados. Como agora temos uma taxa de juros alta, assim como 2015 e 2016, pode ser que nos próximos anos, com a queda dos juros, esse número de financiamentos imobiliários aumente fortemente, aumentando consequentemente os lucros da Caixa de Seguridade. Uma parte que eu vejo muita gente falando que um corte de juros acabaria com o resultado da Caixa de Seguridade não é muita verdade. Observe que, sim, os juros fazem uma boa representatividade do lucro líquido da Caixa de Seguridade. Observe que nos 6 meses de 25, 31% do lucro líquido da Caixa de Seguridade veio relativo ao resultado financeiro e 69% veio em relação ao resultado operacional. Obviamente que com o corte de juros, como eu destaquei no slide passado, vai sim acontecer uma aceleração econômica em relação aos financiamentos imobiliários. Obviamente, isso não é ao mesmo tempo. Existe um certo atraso entre o corte de juros e o crescimento desses financiamentos. A economia roda muito mais com atraso em relação ao corte ou à alta dos juros. Então, isso não vai ser uma correlação perfeita e instantânea. Tem um atraso. Pode ser sim que o resultado da Caixa de Seguridade caia visando um ano à frente por conta da queda do seu resultado financeiro, mas logo em seguida, com o possível aumento de financiamentos imobiliários, o resultado operacional vai acompanhar esse ritmo. Então vai crescer e vai substituir o que teve de queda no resultado financeiro. Mas se olharmos para a composição da carteira de investimentos da Caixa de Seguridade, podemos ver que nem tudo vai fazer tanto efeito negativo assim se considerarmos um corte de juros. Pouco menos de 50% da carteira de investimentos da Caixa de Seguridade está atrelada a títulos pós-fixado. Então quer dizer o quê? São títulos atrelados diretamente ao CDI ou à Selic. Um corte de juros não afetaria inteiramente essa carteira de investimentos, porque grande parte está em títulos pré-fixado, que possuem marcação a mercado. Caso essa curva de juros caia, então esses títulos vão se valorizar substancialmente, e títulos atrelados à inflação, que também possuem marcação a mercado. Então, com o corte de juros, esses títulos também se valorizariam bastante. Então, compensariam as outras linhas que estão em pós-fixado. Então, essa é a parte da diversificação que a Caixa de Seguridade faz em sua carteira de investimentos, o que também pode ajudar num possível corte de juros que pode acontecer no futuro próximo. Esse slide destaca a distribuição e o crescimento dos dividendos pagos da Caixa de Seguridade. Observem que desde 2020 ela paga mais de 90% de payout em relação ao seu lucro líquido, e o lucro líquido saiu de 1 bilhão e 500 milhões em 2020 e em 2024 fechou em 3 bilhões e 400 milhões. E esse ano pode chegar perto de 4 bilhões e meio, crescendo ainda mais de ano a ano. Então é aquela história que eu vejo muitas vezes as pessoas falando que empresas que pagam muitos dividendos não crescem. É uma grande mentira, porque existe sim empresas que pagam grandes dividendos que não precisam de um forte reinvestimento para o crescimento. Podemos sim esperar ao longo do tempo um crescimento acima da inflação para a Caixa de Seguridade e também para a BB Seguridade. A Caixa de Seguridade continua também com o dividendo em aberto, com Datacom em 3 de novembro e o pagamento em 17 de novembro de 32 centavos. Então já é o dividendo que, se a pessoa que está comprando agora nesses R$14 mais ou menos, vai já ter o direito de receber lá em 17 de novembro. O mercado projeta para esse ano de 2025 1,43 de lucro por ação, para 2026 1,57, 2027 1,70 e 2028 1,84. Se olharmos para o passado, eles acertaram bastante as suas estimativas. Então, planilhando todas essas projeções do mercado, vocês podem ver que o mercado espera
um crescimento de mais de 3 pontos percentuais acima da inflação para os próximos anos, a Caixa Seguridade vai continuar crescendo para os próximos anos. É por isso que a precificação atual da Caixa Seguridade está bem acima da BB Seguridade, porque o mercado já estima um forte crescimento para ela nos anos seguintes. Observe que se acontecer as projeções em 3 anos à frente, o PL da Caixa Seguridade já estaria em 7,62, um patamar bastante baixo para a seguradora. Mas olhando apenas para 2026, um PL de 8,93 é extremamente baixo para o histórico da seguradora, e de 8,25 em 2027, mais baixo ainda. Observem que o dividendo pode chegar na casa de 11%, caso esse crescimento aconteça lá em 2028. Então, nas cotações atuais, a Caixa Seguridade segue bem barata. E as expectativas de crescimento, como eu sempre gosto de destacar para vocês, estão na casa de 8,85% para a Caixa Seguridade nos meus cálculos. Ela, com certeza, no longo prazo deve entregar bem mais que isso, mas vão ser mais pessimistas com essas estimativas. Obviamente que a estimativa otimista vai ser bem mais que isso, mas a Caixa Seguridade, nos últimos anos, ela entregou quase 20% de crescimento de ano a ano, o que vai desacelerar ao longo do tempo. Mais um crescimento de 2 a 3 pontos percentuais acima da inflação é bem viável para a Caixa Seguridade. Observe que, somando esse crescimento com os dividendos, ela tem um retorno embutido ao ano de 17,59%, tirando 6% de inflação, ela se assemelharia a um título IPCA mais 11,59%. Isso são 4 pontos percentuais acima do Tesouro IPCA 2035 com juros semestrais. Então observe que é um prêmio de risco bastante elevado para uma seguradora que é bastante estável. Obviamente que muitos não gostam porque é estatal, mas eu acho a empresa magnífica e entrega fortes resultados e fortes dividendos para os acionistas. Meu preço teto continua o mesmo, de 16,29, com a mais segurança de 15,70%. O dividendo por ação esperado é esse do otimista, de 1,35 por ação nesse ano de 2025, e o PL já está na casa dos 9,39, projetando ele para o final do ano. Eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo, comparando ações com Selic e tudo mais. Ações têm que ser comparadas com títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA. Por isso que o mercado olha sempre o prêmio de risco em relação ao título do Tesouro de longo prazo. Vamos aqui olhar uma simulação de um investidor, supondo que a Caixa Seguridade vai ficar sempre com esse prêmio de risco pelos próximos 20 anos para esse investidor. Obviamente que isso não vai ser uma verdade, porque o mercado vai se ajustando e o prêmio de risco vai caindo ao longo do tempo e as cotações subindo. Mas é uma simulação. Vamos lá. O investidor ganha R$10.000 por mês, ele tem nada investido, ele começou do zero, ele quer aposentar com 2 milhões de patrimônio. Por que 2 milhões, Thiago? Porque eu coloquei uma taxa segura de retirada de 6% ao ano, o que é bem factível com ações. Obviamente que é uma carteira praticamente 100% focada em ações, pelo menos de 70% a 100% focada em ações. Você consegue tranquilamente retirar 6% do seu patrimônio ao ano. Esse mesmo investidor vai investir 20% da sua renda mensal. Ele começou com 40 anos. Ele conseguiria se aposentar com 62 anos, com um pouco mais de 2 milhões, como vocês podem ver aqui nessa linha dessa tabela. E a rentabilidade é a rentabilidade real, que seria 11,50%. Ah, Thiago, de onde você tirou isso? Lá daquele slide passado, onde eu mostro que a Caixa Seguridade, numa métrica pessimista, entregaria quase 9% ao ano de crescimento. Seria um IPCA mais 11,58. Aí eu coloquei aqui 11,50. E ele quer gastar R$10.000. Observe que é o mesmo valor, mas a taxa é real. E, obviamente, esses 20% ao ano vai aumentar ao longo dos anos, porque, para e pensa, 20 anos, o salário da pessoa não vai ficar em R$10.000. É só você perguntar para uma pessoa que trabalhava 10, 20 anos atrás. O salário dela cresceu ao longo do tempo. Então, observe que várias premissas desses cálculos estão pessimistas. Obviamente que a parte mais otimista da premissa é considerar que em todo o período você vai ter a chance de comprar a Caixa Seguridade com uma taxa real de 11,50% ao ano, o que não é uma verdade, porque
isso vai oscilar de acordo com o otimismo do mercado. Quando o mercado estiver mais otimista, isso aqui vai cair. Vocês podem ver que esse investidor poderia gastar R$19 mil por conta que ele tem uma rentabilidade de 11% e está gastando apenas os 0,6%, que são os 10 mil em relação aos 2 milhões. Então esse montante vai crescer ao longo do tempo. E com 77 anos ele teria 6 milhões e 600 mil reais. E isso aqui está tudo acima da inflação. E se esse mesmo investidor tivesse investido em Tesouro IPCA+, com as mesmas premissas, 10 mil de salário, 10 mil que ele quer aposentar, 2 milhões de patrimônio, 20% da renda, ele só conseguiria isso nos 70 anos, começando dos 40, com 2 milhões e 110 mil. Aqui eu coloquei 6,44% de rentabilidade real, porque a rentabilidade hoje do título é 7,57%, mas lembrando que tem imposto de renda. Então, tirando isso, tirando 15% de imposto de renda no longo prazo, essa rentabilidade viraria 6,44%. Obviamente é a mesma coisa, nem sempre você vai conseguir colocar o seu dinheiro numa rentabilidade de 7,57% mais inflação, mas observem a grande diferença de tempo. Esse investidor levou mais de 8 anos em relação ao investidor de ações, porque obviamente existe mais crescimento, existe mais prêmio de risco para você estar investido em ações. É apenas uma simulação para vocês entenderem. Não quer dizer que o Tesouro IPCA é ruim e não quer dizer que a Caixa de Seguridade é boa e você só tem que se investir nela. Isso depende de cada perfil de risco, cada objetivo de cada investidor. Mas é só uma comparação que eu quero mostrar para vocês que as ações, se a pessoa tem um apetite a risco maior, ela consegue sim diminuir esse tempo de espera para aposentar por conta de uma taxa de crescimento maior que as ações entregam em relação à renda fixa e também um prêmio de risco que o mercado exige para as ações em relação à renda fixa. Então é apenas para vocês entenderem a título educativo nesse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou responder todos vocês. Esse investidor de Tesouro IPCA estaria até melhor do que o investidor de CDI. A pessoa acha que o CDI vai pagar 15% para sempre e não trava esse título, igual um Tesouro IPCA. Então essa pessoa muitas vezes vai quebrar a cara quando essa taxa de juros for cortada nos próximos anos. E obviamente pode acontecer em algum momento, como aconteceu no passado. Então, achar que a Selic é um investimento maravilhoso, eu pessoalmente acho um erro. E olhando rapidamente a parte gráfica da Caixa de Seguridade, observem que ela vem respeitando esse canal aqui desde 2024. Eu achava que era outra figura, mas aparentemente é um canal mesmo, bem completo já. E também ela vem respeitando esses fibos. Observe que ela está tendo dificuldade para se manter nesses dois fibos aqui. Se ela cair mais, ela deve chegar de volta nessa faixa de R$13 ou até um pouco menos de R$13, mas eu acredito que o canal vai segurar ela. Mas se ela cair, ela pode cair aqui para a faixa dos 13,10. Se ela segurar entre esses dois fibos de 76% e 23%, ela deve chegar facilmente na casa dos R$16. Então é o que vocês têm que ter em mente que na região atual, é uma excelente região para aportes em Caixa de Seguridade. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem completo, atualizando vocês a vários pontos da Caixa de Seguridade em relação a essa nova apresentação que ela mostrou para a gente. A Caixa de Seguridade, para mim, é uma empresa excelente e eu venho comprando ela na minha carteira. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Comente também se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira, você vem comprando Caixa de Seguridade nesses preços. Se você é novo nesse canal, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.